Considere tudo perda por causa de Cristo. Parte 06, dia 6/5/2024. Um direito de aliança é a compra de Cristo. Foi a água preciosa que foi trazida a Davi, do poço de Belém, mais preciosa que o vinho, porque era o preço do sangue. Outros têm apenas um direito por providência comum. Suas coisas boas são ossos lançados aos cães, e apenas como uma ceia que um malfeitor desfruta antes de ser levado à execução. Por último, o pouco que o cristão tem é um penhor de mais misericórdia. Você pode chamá-lo de José, pois Deus acrescentará outro a ele. Agora, um pouco dado como seriedade é de longe melhor do que uma grande soma após a qual nada mais deve ser esperado. Até as necessidades do cristão são melhores do que a abundância dos outros. Assim como a falta de bebida forte é melhor do que tê-la para nos deixar com febre. 5. O interesse em Cristo é o único interesse permanente e duradouro. Ele permanecerá quando tivermos que perder todas as outras coisas. Vemos que uma pequena coisa que chega anualmente é preferível a grandes somas em mãos, que em breve poderão ser todas gastas. O interesse em Cristo não pode ser tirado de nós como outras coisas. Mateus 6,19. O filósofo chamou a riqueza de vômito da fortuna. Se assim for, descobrimos que o vômito muitas vezes tomado. Jó em seu tempo se viu rico e pobre para um provérbio. Provérbios 23:5. Mais uma vez em Cristo, sempre nele. O homem de terra pode ter sua colheita destruída, mas sua terra permanece. Outras coisas nos são emprestadas, mas este é um presente irrevogável. Não podemos ser tirados disso. Mateus 6:20. O homem que morre interessado em Cristo é seu próprio herdeiro e leva seu interesse para outro mundo com ele. Os confortos mundanos que os homens têm são como servos em uma pousada que servem as pessoas enquanto elas continuam lá, mas não vão embora com elas, mas permanecem para servir aos outros que vierem depois deles. Por último, vou prová-lo por uma indução de detalhes sobre os quais os homens colocam seus corações mais do que em Cristo. 1. O conhecimento de outras coisas além de Cristo não é comparável ao conhecimento de Cristo. O prazer que os homens encontram nela é infinitamente inferior aos que encontram no conhecimento de Cristo. Ele não pode fazer bem na morte. Eles não terão mais uso para ele pela eternidade, enquanto o outro continuará como a felicidade eterna do santo. Esta é a vida eterna, que eles possam conhecer você, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem você enviou. São como homens percorrendo uma cidade, olhando tudo ao seu redor, enquanto nunca olham para seu próprio caminho e negligenciam seus próprios negócios. Cada um deles pode dizer com Grotius: eu destruí a vida laboriosamente, não fazendo nada. 2. As riquezas são vãs e, colocadas na balança com interesse em Cristo, são mais leves que a vaidade. Eles são incertos como o vento e nunca podem encher o coração. Provérbios 23:5. Não, eles aumentam os desejos, onde a graça não os restringe, pois o mundanismo é uma espécie de embriaguez espiritual que quanto mais se obtém, mais se tem. Eles não podem lucrar no dia da ira, e com os cristãos e outros, como com os filhos de Abraão. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, ele deu presentes e os despediu de seu filho Isaque. Os cristãos estão com os primeiros, são herdeiros.
outros recebem apenas bem móveis e são entregues a eles com o fardo do perigo. Pois diz Jesus: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Há perigo em um tempo mau dos homens por eles. Os carvalhos altos são arrancados pelas raízes, enquanto os arbustos baixos escapam. E eles são em todos os tempos, mas especialmente nos tempos maus, uma armadilha para a alma. Eles são o cabo pelo qual Satanás segura os homens, de modo que, enquanto eles se apegam a eles, Satanás os atrai para si. Eles também têm uma carga de deveres. Deus exige mais dos ricos do que dos outros. A quem muito é dado, muito será exigido. Eles têm contas a dar. Eles são apenas mordomos. E quanto mais eles tiverem entre suas mãos, suas contas serão maiores. Lucas 16. Mas o interesse em Cristo nunca será perdido. 3. Honra e reputação. Que coisas vãs são elas, dependendo dos pensamentos incertos dos outros, e onde os homens os têm em muitas mãos, eles podem estar faltando naquela mão onde eles podem fazer-lhes o maior bem. Quão facilmente a reputação é manchada e está à mercê de todo caluniador detrator. É uma bolha ventosa de água que não tem solidez e rapidamente desaparece. Mas aquele que tem interesse em Cristo, ainda que deite entre as panelas enquanto vive aqui, brilhará naquela honra que é eterna no futuro. 4. Uma vida é agradável no mundo é uma coisa vã, muito desejada e buscada em detrimento do interesse em Cristo. Mas façamos o máximo para deixar nossa cama macia aqui. Sempre haverá algum espinho de inquietação nela. Nenhuma facilidade de som, mas em Cristo. Quando a facilidade do mundo é obtida, pesa sobre a alma, que prontamente se corrompe, enquanto os problemas do mundo colocam os homens em seu dever. E quão repentinamente a facilidade e o prazer dos homens são interrompidos, e quanto mais eles tinham, pior podiam suportar a falta dele. Amém. Tem continuação. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, hoje, sempre, eternamente. Amém.